Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje eu vou ler para vocês a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, mensagem 22, que foi passada no dia 28 de outubro deste mês. Essa mensagem ela é uma mensagem que fala muito sobre o Espírito Santo, em que Jesus diz assim: com a unção e o sopro do Espírito Santo puderam viver em mim e eu neles. Jesus está falando sobre os seus apóstolos que conviveram com ele enquanto ele esteve aqui entre nós na terra. E também ele pede que a gente leia a transfiguração do seu Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos então à mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, dirijo-me a todos vós com o meu amor zeloso, pois muitos precisam de voltarem à minha casa para adorarem e amarem este vosso Deus. Muitos já o desprezam, mas eu, vosso Jesus, darei muito de mim para que não vos permiteis irdes ao fundo do poço, numa perdição que não vos levará a mim. Preparai-vos para que inicieis uma conversão fortalecida na confiança no meu amor, que não perdendo vossas almas, estejais preparados em minha igreja, em união missionária com a minha igreja, tal qual fizeram os meus apóstolos, que comigo viveram este dom missionário, quando com a unção e o sopro do Espírito Santo puderam viver em mim e eu neles. Preparando-vos estou neste caminho de perfeita união, onde, mesmo sendo um campo fértil na fé, vossas obras necessitam de perseverança, pois a continuidade destas obras permitem a geração de vidas, de despertar para um novo reino de amor, em que a fé em minha Mãe Santíssima e em meu Sagrado Coração permitirá a vós todas as escolhas por caminhos férteis de oração e resultados em que a luz do Espírito Santo vos iluminará e vos livrará da falta do conhecimento, e a renovação na minha verdade estará presente em vós, como igreja moldada e aperfeiçoada por minha vontade divina. Filhos amados, não saiais de perto do meu sagrado coração, em que a chama do meu amor por vós vos manterá acesos em vossa fé. Eu vos abençoo, vosso Jesus. Pediu que nós possamos ler o Evangelho dele, nosso Senhor, de Mateus, capítulo 17, a transfiguração. Então, nosso Senhor, aqui nesta mensagem, ele fala que a unção dele, quando chega no sopro do Espírito Santo dele,
faz com que nós vivamos em Jesus e Jesus viva em nós. Então, estamos sob o poder da graça de Deus, porque Ele é este Deus que se dirige a nós com o seu amor zeloso, como Ele diz aqui na mensagem dele, e Ele nos convida a nos voltarmos para a casa dele em adoração e amor ao Sagrado Coração dele. Ou seja, o Sagrado Coração de Jesus está presente no Santíssimo, no Sacrário, na Santa Eucaristia. Então, nosso Jesus nos convida a irmos em constante adoração todas as vezes que nós estivermos na igreja, porque é ali que está a chama do amor dele, é ali que ele incendeia a nossa fé, porque a presença do Espírito Santo dele se comunica, com os nossos corações, criando e despertando para um reino novo de amor. Porque o reino novo de amor a gente já pode viver na nossa vida aqui na Terra. Então, aquele que está em confiança, em perseverança nas suas obras missionárias dentro da Igreja de Nosso Senhor Jesus, vivendo uma vida de sacramentos, ele vai perseverar. Ele vai dar continuidade a estas obras que Jesus pede, porque cada um conversando em silêncio com Deus vai despertando para este serviço à igreja. Porque os próprios apóstolos, eles viviam essa vida de serviço por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles viviam em Jesus e vivia também Jesus neles. Porque eles fizeram essa união missionária com Deus, E quem está no serviço da igreja está junto com Jesus. É também apóstolo, é também discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então a gente não deve se permitir, ir para essa perdição que está o mundo, porque nosso Senhor diz que muitos o desprezam, e muitos até não querem saber de se voltar para a igreja, pois é lá na igreja que está Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. É lá que ele se encontra no sacrário, é lá que ele nos chama para a gente ter esse convívio cada vez mais de uma paixão ardente com o nosso Deus, porque ele tem esse compromisso de união conosco, Todos que participam dignamente de sua comunhão estão indo para o banquete eterno do céu, porque a própria Eucaristia é a presença do céu na terra, a presença de Deus entre nós, que também pode estar conosco, dentro de nós, Porque é o Espírito Santo de Deus agindo, como ele diz aqui, a renovação na minha verdade estará presente em vós, como igreja moldada e aperfeiçoada por minha vontade divina. Então, aqueles católicos que estão buscando pelas suas orações, que são os campos férteis de gerar novas vidas, como Jesus diz aqui, essa geração de vidas é a gente ajudando a ter mais conversões no mundo com as nossas orações ardorosas a Deus, suplicantes a Deus, Buscando a luz do Espírito Santo para nos iluminar e nos livrar também da ignorância espiritual, da falta de conhecimento. Então, ao mesmo tempo em que você está buscando conhecimento da doutrina católica da nossa igreja, você com a sua fé, com a sua oração permanentemente também dentro da igreja, da casa de Deus, você está
colaborando para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas retornem para a igreja e, quem sabe, para novas vocações sacerdotais e religiosas. Com certeza, todos que estão unidos em oração com nosso Senhor Jesus Cristo estão despertando para o novo reino de amor, junto com a nossa Mãe Santíssima, esse reino que também tem que estar em comunhão com o Sagrado Coração de Jesus, permitindo a nós que aumente mais a nossa fé, porque nós, junto ao Santíssimo, estamos na chama do ardor de amor de Deus por nós. E ali Ele nos toca no nosso coração, enchendo o nosso coração de caridade e de fé e de esperança. Porque é esse o trabalho do despertar da igreja. É um trabalho de perseverança pelas obras de fé, pelas obras de caridade, de todas as partes, de todos os seus membros que compõem a igreja. E assim vamos honrar e glorificar o nosso Cristo Jesus, deixando mais luminoso Ele na nossa vida, com a presença do seu Espírito Santo em nossos corações. Vamos agora para a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam, então, que ele lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, meus caríssimos irmãos, aqui, esta parte do Evangelho fala sobre a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele convidou os apóstolos Pedro, Tiago e João para irem com ele para o alto da montanha, a alta montanha. A alta montanha, onde eles sempre oravam, onde eles sempre tinham a alegria de se comunicar com Deus em oração. E lá Jesus manifestou a sua divindade, no mais alto da montanha, ou seja, no mais sagrado lugar, onde ali estavam se comunicando com Deus. E a sua divindade sendo revelada pela sua transfiguração. Então Jesus glorificado, iluminado, na sua face sagrada, ele brilhou como um sol, e toda a sua veste ficou em brancura resplandecente, uma brancura que não é daqui da terra, é uma brancura sobrenatural do próprio Deus. E ali ele se revelou como um filho de Deus, estando entre Moisés e Elias, os dois profetas. E o próprio Pai interrompeu a fala de Pedro, que Pedro no seu pensamento humano dizia que ali era para se construir as tendas de adoração, de oração, mas o Pai do céu ainda revelou em sua voz que Jesus é o seu Filho amado, que ele põe toda a sua afeição nele. Não é? Então eles ouviram, quando ouviram a voz de Deus Pai, todos eles ficaram com medo e colocaram-se prostrados em terra, a face em terra, e nosso Senhor mais uma vez acalmou os seus discípulos, pedindo que se levantassem, que não tivessem medo. Neste momento, Moisés e Elias já não estavam presentes, somente Jesus. Então ali passa a verdade revelada da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo através da transfiguração dele, da mostra de que ele é o Deus glorioso, ele é o Deus vivo, que estando entre nós é revelado pelo Pai, é muito amado pelo Pai. Então ele pediu que fizessem segredo sobre aquele momento que eles viveram com ele no alto da montanha, até que ele pudesse ressuscitar dos mortos. E ainda avisou aos seus discípulos que ele ia também ser muito rejeitado e ia sofrer muito, né? Já estava ali revelando a sua paixão aos discípulos que ia acontecer. Antes falou de Elias e João Batista, que vieram para aplanar os caminhos do Senhor no deserto, pregando sobre a vinda do Senhor, e não foram compreendidos e não foram aceitos, assim também como iam fazer sofrer o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos que o nosso Deus vivo já vive entre nós, assim como ele já vive e está presente em nossa Santa Igreja Católica. Nós que somos também discípulos dele, temos que seguir os exemplos de Pedro, de Tiago, de João, subir no mais alto da montanha com Jesus, reconhecendo a sua divindade quando nos prostramos diante do sacrário, diante da Santa Eucaristia, pois lá ele está todo iluminado e glorificado por todos aqueles que caminham na missão de sua igreja, deixando nosso Deus feliz, porque ele vê todos nós nessa preparação do caminho da perfeita união com nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos rezar uma oração invocando o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Obrigada, meus queridos irmãos. A paz de Jesus.